Você percebeu o andamento da nossa ordem do culto hoje? Ou você não percebeu isso? Está toda no livro do Apocalipse. Se você só percebeu agora, você está extremamente distraído. Mas desde a convocação, que é o versículo 11 do capítulo 4, a primeira leitura, até esta última leitura que foi feita antes dos nossos cânticos espirituais, falam do Cordeiro. Cordeiro de Deus, aquele que João Batista disse que tira o pecado do mundo. Quem é o Cordeiro? Jesus. É interessante que em todas essas passagens ele não é colocado, não que ele não o seja, mas ele não é colocado como o que tem o domínio, como aquele que é o rei. Ele não está sendo exaltado por sua realeza, mas em todas as leituras, ao bendizer e ao louvor pelo seu trabalho, pelo Cordeiro que morreu, pagou com o seu sangue o nosso pecado, foi sepultado, ressurgiu ao terceiro dia, subiu aos céus e de lá voltará. Ao Cordeiro de Deus. O Apocalipse diz que é o único digno de abrir os selos. É o único digno de honra, glória e louvor. Observe aí comigo, por favor, e abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. Primeiro, quero dizer para você que esse livro foi escrito às igrejas da Ásia, 7 delas. Se você abrir a sua Bíblia aí no capítulo de número 1, por favor, faça isso rapidamente. Começa com a bem-aventurança, no versículo 3, que é a primeira das 7 bem-aventuranças do livro do Apocalipse. As outras estarão apresentadas no capítulo 14, verso 13, no capítulo 16, verso 15, no capítulo 19, verso 9, no capítulo 20, verso 6, no capítulo 22, verso 7, e no capítulo 22, verso 14. São 7 bem-aventuranças, 7 estágios distintos da felicidade que essas igrejas deveriam entender. E a primeira delas está aí no versículo número 3 do capítulo 1, que é de quem ouve as palavras da profecia, leem, ouvem e guardam todas as coisas escritas, porque o tempo está o quê? Próximo. A mensagem a estas igrejas tem como base a pessoa bendita de Jesus, na visão glorificada dele. Verso de número 9 do capítulo 1, por favor, acompanhe aí e vai até o versículo de número 20. João tem uma visão do Cristo glorificado, aquele que foi morto como Cordeiro de Deus, mas que em glória e majestade reina nos céus, em um trono à direita de Deus Pai. E é interessante que o capítulo 1 nos diz que no versículo 18, que ele vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho o que nas mãos? As chaves da morte e do inferno. A segunda mensagem aqui é dita para as igrejas, que você é feliz se ler, ouvir e guardar as palavras deste livro, porque o tempo está se aproximando, o fim está o quê? Próximo. Agora, aquele que vive, que esteve morto, mas está vivo, este, pelos séculos dos séculos, vive, e tem nas suas mãos o quê? As chaves da morte e do inferno, mostrando o domínio soberano de Jesus sobre a própria morte e sobre o reino de Satanás. Isso implica dizer, de uma maneira bastante aqui simples e objetiva, que ninguém morre
ninguém parte desta vida, e o povo gosta de dizer lá no interior, para melhor. Nem sempre é para melhor, viu? Porque tem gente que parte para o inferno. Você já ouviu essa frase aí? Fulano partiu para melhor. Quem disse que foi para melhor? Que garantia tem que foi para melhor? Foi para melhor se foi em Jesus. Se não foi em Jesus, pode ter certeza, foi para pior e muito pior. Mas o que mostra aqui é que o Senhor tem as chaves da morte em suas mãos. Ninguém morre, ninguém parte desta vida se não for pelo controle de Jesus. E mais, ele tem o quê? As chaves do inferno. Ou seja, é ele quem controla o inferno. Parece uma heresia, né? Parece até uma questão complicada de se entender. Mas se ele é rei, se o reino é dele, e ele coordena, ele comanda, ele governa todas as coisas, ele também comanda aquele que não faz nada no inferno sem o controle dele. Isso fica bem claro no livro de Daniel, quando fala do servo, o inimigo de Deus, que era servo de Deus, que o Senhor usava para disciplinar o povo. E embora esse inimigo seja um acusador constante, contínuo do povo de Deus, ele já está julgado e derrotado. Não há escapatória para ele, não há como ele se livrar dessa condenação. O juízo dele já está decidido, já está estabelecido. Embora ainda ele esteja atuando na terra, ele já é um fracassado e um derrotado. E quem é que não irá para este lugar? Quem não entrará nesta condição de morte eterna e de condenação eterna? Os que estão lavados no sangue do Cordeiro. Não é os que estão sob o controle e o domínio do rei. É os que foram alvejados pela graça salvadora do sacrifício vicário substitutivo do Cordeiro. Aí vem as cartas às 7 igrejas. Olha aí, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, a carta à igreja de Éfeso. E em todas elas há uma exortação, uma reprimenda e um convite para arrependimento, para volta, para retorno, e uma promessa de vitória. Para Éfeso, para Esmirna, para Pérgamo, para Tiatira, todas no capítulo 2, para Sardes, para Filadélfia, para Laodiceia, todas no capítulo 3. Essas 7 igrejas, elas eram as igrejas da Ásia Menor à época, hoje parte da região da Turquia, na Europa Oriental, onde algumas estruturas ainda de lugar físico existe, segundo os historiadores, para provar a existência dessas igrejas. Mas existe uma leitura que é feita e é colocada também de uma interpretação de cunho teológico, que cada igreja dessas representa um período da história da igreja, um momento da história da igreja, sem qualquer atitude dispensacionalista para isto, ou querer aplicar isso aqui agora, porque não é a minha finalidade, mas todas elas representam um momento da história. E segundo alguns, nós estamos vivendo o momento final, que é o que está aí na carta à igreja de Laodiceia. A igreja que inclusive nós lemos parte do texto nesta noite, no momento de confissão. A igreja que vive numa mornidão, num estado de letargia, num estado de leniência, num estado de dormência espiritual. E a esta igreja é também dada uma palavra para que ela se arrependa, para que ela volte ao Senhor, para que ela compre do melhor ouro, que ela tome o colírio para que os seus olhos possa ver melhor, e que ela se vista de finas roupas para que possa estar preparada para o encontro com o Cordeiro. É interessante, meu irmão, a gente pensar nessas coisas, porque o livro do Apocalipse, ele está em consonância com toda a mensagem de Jesus no Novo Testamento. Se você abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 14, você vai encontrar o convite que foi feito para as bodas
para a celebração de uma boda de casamento, e uma referência à ceia, e uma referência à volta de Jesus, quando todos nós, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, um dia tomarão a ceia definitivamente na presença do Senhor, lá na glória eterna. Então existe na Bíblia sempre uma mensagem para que a igreja não se perca na sua caminhada, na direção em que ela está vivendo. E nós estamos num momento na história da nossa igreja, tanto a nível nacional como a nível local, e nós não podemos perder de vista aquilo que o Senhor fez por nós e o que Ele espera de nós. Amém? Aí você viu o capítulo 4, que também lemos nesta noite, que fala da visão do trono, do Cordeiro, e é interessante que o versículo 7 diz que ele é o primeiro ser vivente, é semelhante ao leão, o segundo ao novilho, o terceiro tem um rosto de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando no céu. É uma referência à pessoa bendita de Jesus, e as 4 configurações dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, estão aqui representadas no capítulo 4, versículo 7, não é? O leão representa a realeza, Mateus, evangelho do rei. O semelhante é o novilho representa o servo, aquele que trabalha, e aquele que faz o serviço mesmo da atividade, Marcos. O quarto tem rosto de homem, ou seja, a figura de Lucas, que apresenta Jesus como o Filho do homem, e o outro ser vivente como que voa, como a águia, que é símbolo de domínio, de soberania, de altivez, que é o Evangelho de João, que apresenta Jesus como Deus. Então a visão do trono é toda montada e apontada para a pessoa bendita do Cordeiro, para a pessoa bendita de Jesus. E o texto nos diz, no versículo número 11 do capítulo 4, que ele é digno de receber glória, honra, poder, porque todas as coisas ele criou, e por causa da vontade dele vieram todas elas a existir. Então mostra essa grandeza do Senhor como o Criador e o dominador. Inclusive o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Colossenses capítulo 1, que sem ele nada do que foi feito existiria. É a mesma visão que João tem aqui do trono e da pessoa bendita de Jesus. O capítulo 5, meus irmãos, eu não vou pregar Apocalipse todo hoje não, viu? Só estou dando um en passant rapidamente, para você entender que eu vou falar agora no texto que eu vou ler, que eu quero falar do Cordeiro, já que estamos diante da celebração da ceia. O capítulo 5 agora tem a visão específica desse Cordeiro, e lemos ainda há pouco também esse capítulo, e nos diz o texto aí, que ele é digno de tomar o livro, de abrir os selos, porque foi morto, e com o seu sangue fez o quê? Capítulo 5, versículo 9, comprou para Deus os que procedem de onde? De toda língua, de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação, e o Senhor os fez sacerdotes, reinos, e reinarão sobre ele, sobre a terra, e milhões e milhões e milhares de milhares, dizendo o quê? Digno é o Cordeiro. Agora começa a menção ao Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Me diga uma coisa, você celebra alguém morto? Ninguém nem gosta da morte, né? Se falar de morte aqui, vai sair um bocado de gente. Se eu disser aqui que você vai morrer, vai correr um bocado de gente aqui e vai embora. Mas você vai morrer, viu? Pode ter certeza disso. Não sei quando, mas você vai. Agora, a celebração de um morto é quase, a não ser quando alguém reconhece a grandeza de alguém que foi, e é melhor, eu já disse isso aqui, eu vou repetir, se você tem que me honrar, se você tem que me elogiar, se você tem que me laurear de alguma coisa, me faça enquanto eu estou vivo, porque depois que eu estiver no caixão, não adianta ficar lá, o pastor Maurício, o reverendo Maurício Galvão, não sei o que, e bota lá a coroa, bota não sei o que, e lê poesia, e lê não sei o que, e fala para a Leísa, e fala para os meninos, seu marido, seu pai, não sei o que, não adianta, isso aí não serve. Não estou vendo.
Agora, enquanto eu estiver vivo, vem para mim e diz: ó pastor, pá, vai ser bom para mim, vai ser bom para você, porque você vai falar o que você quer dizer. Agora aqui está dizendo que o cordeiro que foi morto, ele é digno de quê? De poder, de riqueza, de sabedoria, de força, de honra, de glória e de louvor. Isso representa que nem a morte tirou a honraria daquele que é o Cordeiro de Deus, o nosso bendito Salvador. E veja como é que está aí o texto, versículo número 13 do capítulo 5, aquele que está sentado no trono, agora já é ideia de vida, o Cordeiro, e ao Cordeiro, seja o que? O louvor e a honra e a glória para todo sempre. A morte não interrompeu, o Cordeiro morreu, mas ele vivo está. Ele não ficou na morte, por isso ele é digno de receber toda honraria, toda dignidade. Tudo que a gente diz fazer para Deus na pessoa bendita de Jesus ainda é pouco por aquilo que ele fez por nós. Capítulo 7, por favor, ande aí comigo. Lemos também esse texto, que é a visão dos glorificados. E é interessante que João tem esta visão, e novamente ele tem a visão de quê? Do Cordeiro assentado no trono. E há uma afirmação no versículo 10 que diz: a quem pertence o quê? A salvação. Isso implica dizer que fora de Jesus ninguém será salvo, ninguém chegará ao trono de Deus, ninguém chegará aos céus. E você já sabe disso, você que é crente em Jesus Cristo sabe disso. Mas muitas vezes nós não nos lembramos desta benesse, desta importância tão grande que recebemos a salvação por causa dele. É ele que tem o domínio salvador sobre suas mãos. E o versículo número 13 diz que um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: esses que vestem essas vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Aí diz o texto: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são esses, verso 14 do capítulo 7, os que vêm da onde? Da grande tribulação. E olha que coisa maravilhosa. E aqui vem a mensagem desta noite para você, que eu vou ler no outro texto já na frente. Lavaram suas vestiduras e o quê? E elas alvejaram no sangue do Cordeiro. Me diga uma coisa, como pode uma coisa ser alvejada por sangue? É impossível, né? O sangue, inclusive, impregna de uma maneira que, se não tiver cuidado para tirar, você vai ficar com ele ali até. Inclusive, quando se vai fazer exame na ordem criminalística, se tiver sangue, pode lavar com o que for, com que produto for. Tem um chamado luminol, vocês que estudam direito, não é? Que joga lá e diz: ó, aqui teve sangue, não tem jeito. E, inclusive, a menor partícula pode-se tirar um DNA para descobrir de quem é aquele sangue, biologicamente a quem pertence. Veja só como o sangue é. E vocês que estudam medicina aí, temos 3 estudantes aqui, né? Joilson, Gabriel e Ícaro. O sangue não é brinco, 4, né? 4 estudantes, é mesmo. Então eu tenho que ter cuidado para não dizer besteira. 4 estudantes de medicina sabem da força do sangue. E ela é de fato ele é algo de fato significativo. Inclusive, olhando do ponto de vista espiritual, a Bíblia diz que a vida da carne está no sangue. E diz mais que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A ideia aqui é simples, queridos. Quando fala aqui do sangue que foi lavado e alvejado, o sangue do Cordeiro, as vestiduras, a ideia é bastante básica. Significa a alusão ao perdão dos pecados. O que nos purifica, o que nos limpa, o que nos torna diante de Deus lavados completamente é o sangue bendito do Cordeiro. Jesus já verteu isso, já pagou por nós todo o seu preço para que pudéssemos ser salvos. E aí vem, observe a leitura que fizemos em Apocalipse ainda, e eu quero que você vá para o capítulo 12 agora. E aí o Cordeiro, é apresentado agora como aquele que vence para o seu povo. E o que ele faz? Ele expulsa o grande dragão. Quem é esse grande dragão?
a antiga serpente. Quem é a serpente? Aquela que enganou Adão e Eva lá no Éden, a qual João, no capítulo 8, versículo 44, diz que é o diabo, que mente desde o princípio. E o versículo 9 de Apocalipse 12 diz que ele é chamado de diabo e Satanás. Deixa eu abrir aqui um parêntese, presta atenção no que eu vou dizer. O inimigo das nossas almas tem alguns nomes que são dados a ele, e tem gente que nem pronuncia, né? Tem gente que nem cita. E outras pessoas, inclusive, inventam o nome Lúcifer. Não tem na Bíblia esse nome. Não tem. Não existe Lúcifer na Bíblia. Isso é invenção da igreja romana, que por pegar a ideia de que era um anjo de luz que caiu, deu o nome dele Lúcifer. Mas ele não é Lúcifer. Se ele é das trevas, como é que ele tem luz? O nome dele é diabo, é Satanás. E demônios são os seus anjos, uma terça parte dos que foram arrastados com ele para o inferno. E o que significa diabo? O que significa Satanás? Adversário, acusador, sedutor. Que coisa, né? Mas olha que coisa maravilhosa. O texto diz, versículo 10 do capítulo 12, que então agora ouvi uma voz do céu proclamando o quê? Lá do céu dizendo: as últimas coisas estão por vir, bem-aventurado, feliz é aquele que lê, ouve e guarda, porque o dia se aproxima, eis que está próximo. Então ouvi essa grande voz proclamando, dizendo: agora veio o quê? Repita aí comigo, 12:10, a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Entenda uma coisa, meu irmão, você tem eu não vou chamar isso não, porque vão dizer que eu estou chamando eles de diabo, mas os promotores têm essa finalidade. Promotor é o acusador. Num tribunal aqui humano é isso, o promotor está ali para acusar, porque ele é o fiscal da lei, ele é o guardião da lei. Mas é interessante que o acusador está derrotado. Abra sua Bíblia aí, por favor, e vá a Zacarias, lá no Velho Testamento. Eu já vou terminar, viu? Você viu que hoje a mensagem está diferente, né? Falei a vocês, aguardem o novo style do pregador. Zacarias capítulo 3. Assim como João teve visão, Zacarias era o homem das visões, assim como Ezequiel. E o capítulo 3 fala da quarta visão que ele teve, a visão do sumo sacerdote Josué, de um sacerdote, vamos dizer hoje um pastor, alguém que ministra ao povo, mas naquela época era o sacerdote, que estava com as vestes sujas, versículo número 3 de Zacarias 3. Havia perdido o turbante, a mitra, que era a autoridade sacerdotal que era posta sobre a cabeça. E ele estava sem condição alguma de ministrar. E o texto nos diz, no versículo 2, no versículo 1, que Deus mostrou o sumo sacerdote Josué, a qual estava diante do anjo do Senhor. A expressão que aparece aqui para anjo do Senhor é a expressão de uma teofania, de uma menção do Cristo pré-encarnado. O anjo do Senhor é Jesus. E olha só, quem é que estava à mão direita dele? Satanás. Esse de Apocalipse 12,
verso 9, estava fazendo o quê? Estava ali para se lhe opor. E para fazer o quê? Para acusar Josué. Mas o texto diz que o Senhor então diz a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás, ó lapeta. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito, que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. O que eu quero dizer com isso, queridos irmãos? Não existe pecado, não existe condenação, não existe acusação que Satanás venha fazer, ou pecado que venhamos a cometer, ou qualquer iniquidade que tenhamos praticado, que o sangue do Cordeiro não nos possa perdoar. O efeito da morte de Jesus Cristo foi vicária, substitutiva e é eterno. Vale para todos que são deles e para todos os dias de sua vida. E não tem acusador certo que terá vitória diante de Deus por nossos pecados, porque o anjo do Senhor está ao nosso lado. O Cordeiro de Deus nos purifica de todo pecado, e nós somos de novo devolvidos. A mitra e a roupa é limpa e lavada no sangue do Cordeiro. Quando a gente come do pão e bebe do cálice, a gente tem que ter isso em mente. Por isso que o escritor sagrado aos Hebreus diz lá, que não há pecado ou culpa que não possa perdoar. Não há nada que façamos. Não é isso? É Ré maior. Não é Mi. Todos os textos que lemos dizem assim: adoramos ao Cordeiro, adoramos ao Cordeiro, adoramos ao Cordeiro. Olha o que diz o texto aí, ó. Adoramos, adoramos aquele que venceu. Adoramos, adoramos agora, pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há força nessa terra, nem cadeias ou prisões que não possa arrebentar. Adoramos. Quem foi que venceu? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o acusador de nossas almas não tem poder sobre nós. Agora, para eu terminar, Apocalipse 19, que foi o único texto que eu não li com vocês. Ei, pastor, vai pregar agora? Não, já preguei. Eu só vou aplicar tudo com a ceia do Senhor e reafirmar tudo que foi dito nesta noite. Acompanha aí.
depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes, aqueles mesmos que lemos lá no capítulo 4, logo há pouco, quando eu iniciei, seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então vi como a voz numerosa, de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos glória, a glória, porque são chegadas o quê? As bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, pois lhe foi dada vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aí vem a quarta bem-aventurança do Apocalipse. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém. Queridos, veja a visão do júbilo que há nos céus, agora não mais daquilo que estava sendo apresentado para a igreja, da obra de Jesus, mas a conclusão, o resultado de tudo aquilo que o Cordeiro fez. E é interessante a gente pensar aqui em algumas coisas. Primeiro, o domínio soberano de Deus como Senhor para salvar aqueles a quem Ele quer. A salvação é pertencente somente a Deus. A glória é dele, o poder é dele e são somente dele. Não pertence à religião, não pertence a homens, não é produto de nossas obras, não é ação do que a gente possa fazer. Por melhor que façamos, não vem de nós, vem de Deus. Segundo lugar, é interessante observar que esse texto nos fala aqui de algumas verdades. Tem um coro de aleluias aqui, tem uma apresentação de louvores. Em todos os 10 versículos que lemos, uma apresentação de louvores a quem? A Deus, de adoração, e louvores ao Cordeiro, que fez o quê? Nos deu novas vestes de linho finíssimo, de linho puro, para que possamos participar um dia gloriosamente da ceia do Cordeiro. E hoje nós já fazemos isso em memória dele, todas as vezes que nos reunimos, porque o Senhor já nos perdoou os nossos pecados. Algumas lições para nós então. Primeira lição, os versículos 1 a 4 do capítulo 10, que eu não vou discorrer aqui, nos mostra que o pecado já foi julgado e nós já fomos perdoados. A ideia aqui da grande meretriz é uma alusão à prostituição da Babilônia, que é símbolo do mundo também atual hoje. Como foi o Egito no passado, foi a Babilônia também, e o Apocalipse traz essa figura. A figura do pecado, da pecaminosidade do mundo em que nós vivemos. Mas Deus nos livrou dessa condenação, aleluia. Nós não somos mais da Babilônia. O Senhor vai julgar o pecado da Babilônia, mas o nosso já foi perdoado. Eu quero que você pense nisso nesta noite e entenda que esta é a mensagem que a palavra de Deus está nos trazendo, de que fomos lavados no sangue do Cordeiro. Os versículos 5 e 6 do texto que lemos aqui nos fala que ele reina.
Há um domínio soberano de Deus sobre nós. E é interessante que parece, diz o texto aqui, fica bem claro, que há muitas vozes proclamando e dizendo, e numa só voz de louvor, que o Senhor é o Todo-Poderoso. E se você observar, a palavra aleluia aparece aí no versículo número 1, no versículo número 3, olha aí, no versículo número 5 aparece a palavra louvor, no versículo número 7 aparece a ideia de se alegrar e de exultar e dar glórias a quem? Ao Senhor, porque foram chegadas as bodas do Cordeiro. Tudo isso deve ser dado ao Rei que reina soberanamente e ao Cordeiro que nos salvou de nossos pecados. E por fim, os versos 7 a 10 nos fala da proximidade do casamento. São chegadas as bodas do Cordeiro. Abra sua Bíblia em Lucas 14, por favor. Jesus conta a parábola da grande ceia. E diz: vinde, porque tudo está preparado, versículo 17. Mas há 3 atitudes aqui de escusa, verso 18, verso 19 e verso 20. 3 desculpas que eu sempre chamo aqui de desculpas sem fundamento. Aquelas desculpas que nós dizemos lá no interior, esfarrapadas, que não colam. Hoje há a mesma situação, tem muita gente sendo convidada para participar das bodas, não a que se aproximam porque essa está perto, virá um dia, mas de vir para a igreja, de celebrar o Cordeiro e dar desculpas, se escusa, vai embora. Mas haverá um dia, queridos, que somente os que são de Deus não ficarão de fora desta grande ceia. E é interessante que está se aproximando, é chegada a hora. O Rei, o Senhor, o Cordeiro, o Salvador, que é eterno, está nos convidando nesta passagem a vir celebrar com alegria o que Ele fez por nós. Eu queria concluir nesta noite a nossa reflexão dizendo para você: você já está vestido como noiva? A noiva é a igreja. Você já está vestido com novas vestes? Você já foi alvejado no sangue do Cordeiro? Você já tem a certeza da salvação em Cristo Jesus? Se você já tem, meu querido irmão, minha querida irmã, você vai participar alegremente da ceia do Senhor nesta noite. Você vai ver que toda a obra do Cordeiro foi por você e para você. Não se exima, com muita alegria, coma do pão e beba do cálice. Amém? Você crê nisso? Quem aqui está limpo e livre da condenação, fica de pé. Que beleza! Se você não tem essa certeza, você está precisando de Jesus, o Cordeiro de Deus que vai te purificar. Agora outra pergunta: quem aqui não é pecador e não precisa de perdão? Pode sentar. Então, se você tem essa certeza, querido irmão, querida irmã, venha celebrar ao Cordeiro, coma do pão e beba do cálice. Não se exima, a obra foi grandiosa, o preço foi altíssimo. E você que já foi batizado, já deu sua profissão de fé, está em plena comunhão com o Senhor, não está sob disciplina, e mesmo sendo pecador, confessa o seu pecado, e o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, alegremente celebre ao Senhor nesta noite. Amém?